Boa noite, tudo bem com vocês? Veja tudo bem? Então vamos lá, vocês estão fazendo aí a questão, vocês pararam na questão 306 do Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre as recordações e as memórias que os Espíritos têm depois do seu desencarne, né? Então essa questão 306, a pergunta que Allan Kardec faz para os Espíritos é: o Espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Então, o que ele está perguntando, o que Kardec está perguntando para os Espíritos? Que eu acho que é uma curiosidade que todos nós teríamos, né? Quando a gente desencarna, do que a gente vai lembrar, né? Porque quando nós que somos espíritas, o que a gente aprende? Que nós não temos recordação das nossas vidas passadas quando a gente está aqui encarnado. Então a gente pensa assim, então tá bom, então o dia que eu desencarnar, eu vou lembrar de todas as minhas vidas pregressas, não é isso? Pelo menos é o que a gente imagina que isso vai acontecer, né? Então o Kardec está fazendo mais ou menos uma pergunta assim, mas ele está indo mais no detalhe, assim, está perguntando assim, a gente vai se lembrar de todos os detalhes que a gente viveu na nossa vida, né? Como que vai ser essa coisa? E o que os Espíritos responderam para Kardec? Ele lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá da sua vida que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Aí Kardec faz mais uma pergunta. Mas se quisesse, poderia lembrar-se delas? Aí eles respondem: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. E aí Kardec faz mais uma pergunta. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que a vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então a primeira coisa que eles respondem aqui é que a gente vai se lembrar de algumas coisas, mas a gente só vai lembrar das coisas que a gente julgar que seriam mais importantes para a nossa vida. E faz sentido. Porque se alguém chegar para você hoje e perguntar assim para você: você lembra tudo o que aconteceu na sua vida até hoje? A gente não lembra, né? Se bobear, se passarem um filme da nossa vida de algum tempo atrás, talvez você não consiga nem dizer qual foi o ano e qual foi o dia. Talvez pela roupa que você está vestindo e tal. Eu acho que foi em 2007, 2000, a gente não lembra. E por que a gente não lembra de todos os detalhes? Porque nem tudo é importante para a gente em algumas situações da nossa vida. Então o que ele está querendo dizer, o que os Espíritos responderam para Kardec, é que nós vamos lembrar de coisas da nossa vida que foram importantes para nós, momentos que de alguma forma foram marcantes, situações que de alguma maneira marcaram um pouco a nossa vida e o reflexo do que eu estou vivendo naquela situação como espírito desencarnado. Podemos dar um exemplo? Podemos. Digamos que você desencarne e na sua última encarnação você teve um momento assim de forte emoção com alguém que você amava muito, ou um parente que você perdeu, ou uma doença que você teve, algum problema no trabalho, alguma situação que marcou você e aquilo de alguma forma, quando você desencarnou, você levou. Seguramente disso você vai lembrar, né? Porque você vai ter emoções e situações que de alguma forma isso vai mexer com você, então você vai lembrar. Então ele diz aqui que a gente só vai se lembrar de coisas que realmente de alguma forma foram importantes para nós. O que não foi, a gente vai apagar, que eu acho que na realidade é o que a gente faz hoje na nossa vida, né? Tem tanta coisa que acontece
acontece com a gente, que a gente naturalmente apaga dos nossos pensamentos, porque são coisas do dia a dia, rotina, corriqueiras, que a gente não se atenta. E aí ele pergunta, mas se ele quisesse, ele poderia se lembrar? Ele pergunta, tá bom, mas e se ele quisesse, ele poderia se lembrar? E aí eles respondem assim, poderia, né? Ele poderia, se o Espírito quiser, ele pode fazer um esforço e poderia se lembrar. Mas ele não faz, porém, desde que isso não tenha utilidade. Então, se o Espírito entende que aqueles fatos que ele viveu, aquelas situações que ele passou, não têm utilidade para ele, então ele não vai se recordar disso, né? Então é isso. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Por isso que fala das lembranças, né? Às vezes tem gente, o pessoal fala assim, eu lembro coisa só de uma semana. 2, 3, a pessoa esquece. Mas tem pessoas que têm uma memória muito boa, só falar memória de elefante. Então, a gente, uma coisa interessante a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, ela tinha Alzheimer, né? E ela não lembrava de nada. Ela desencarnou em janeiro desse ano. E aí a gente pode começar a refletir sobre isso. Pois é, um espírito que teve um problema, que se esqueceu. Quando ele desencarnar, ele vai recordar de tudo que ele viveu? Se ele teve uma encarnação que o privou dessa capacidade de reter situações que ele vivia aqui. Então, por exemplo, minha mãe, ela não lembrava de muita gente, ela foi perdendo essa capacidade, porque o Alzheimer é um problema que a pessoa tem fisicamente no cérebro, né, que incapacita ela de buscar nas suas memórias, né? Aí a gente pode pensar o seguinte, a memória do espírito, onde que ela está? Porque o espírito, quando ele desencarna, o cérebro dele vai ser comido pelos... Né? Vai ser o que vai acontecer, né? Vai ser comido pela terra, entendeu? Não vai ter. A memória do espírito está nele mesmo, entendeu? Essas recordações estão nele mesmo. Então, ou a minha mãe, ou qualquer outro espírito, provavelmente quando o espírito, desprendido daquele corpo físico, que tinha aquela limitação causada por uma doença, né, vai recuperar as suas memórias, as suas lembranças e tudo mais. Mas é interessante isso. Eu fico com a impressão, ouvindo, que nas entrelinhas tem uma coisa que está mais ligada, por que recuperar a memória, né? A questão da utilidade. Então, assim, entendo que se é uma curiosidade para saber quem eu fui há 6 encarnações atrás, o espírito vê isso como uma futilidade. Agora, se por algum motivo eu chego do lado de lá e eu começo a querer explicações sobre por que determinadas coisas que eu vivi aqui, né, que eu não tive resposta, porque estou passando por isso, e aquilo tem alguma ligação com outras vidas, eu acho que fico com a sensação de que aí sim essa questão da recordação, ela se faz útil e necessária. Então eu fico com a impressão de que essa mensagem é muito mais para que a gente possa ter acesso a memórias que de alguma forma vão nos ajudar a entender cenários, né? Você falou uma coisa ou coisas muito importantes que marcaram muito a nossa vida, assim, né? Não... Você falou... Qual é o seu nome? Naldo. Então, você falou uma coisa interessante, né? Eu acho que quando eu falei sobre... Acho que eu vim aqui falar sobre reencarnação, acho que outra vez, né? Todo mundo... Vocês têm curiosidade em saber o que vocês foram nas encarnações passadas? Não, porque eu tenho medo. Eu já passei nessa fase, já passou essa fase. Mas tem muitas pessoas que têm curiosidade de saber, né? Porque a gente fica perguntando, principalmente quando a gente estuda a doutrina, a gente fica perguntando, seria interessante saber e tal. Tem gente que vai atrás. Sempre uma rainha. Eu até brinquei, exatamente, porque todo mundo lá, eu fui rainha, ninguém foi um Zé Ruela, né? Todo mundo foi alguém assim que, né? Meu maior medo era minha família. Foi uma princesa. Meu maior medo era minha família. O que eu fiz pra isso? Ou quem somos, né? Eu acho que Mas como você falou, Naldo, isso é uma coisa nossa quando a gente está aqui encarnado. Quando o espírito desencarna, né,
E que, até porque essas recordações das encarnações passadas, pelo que quando a gente estuda, ela não vai ser uma coisa rápida. Quando você desencarna, você imediatamente você já vai ter noção, tudo. Não, né? Isso não vai acontecer. E é tudo de acordo com o que você falou, com a atividade que a gente tem. Então, lentamente você vai lembrando, e aí você vai questionando. E aos poucos você vai entendendo, provavelmente, muitas das situações que você vivenciou quando aqui encarnado. É importante a gente sempre lembrar que a doutrina espírita nos fala o quê? Que as consequências do que a gente está vivendo hoje estão muito mais, às vezes, relacionadas às nossas atitudes aqui mesmo, do que propriamente dito de situações que a gente viveu no passado. Vamos pensar assim, o start tem a ver com o passado. Mas a partir do momento em que você começa a viver, e a gente aprende sobre a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, as suas escolhas vão gerar causas que vão ter efeitos, e a partir daí muita coisa pode ser modificada diante das suas atitudes a partir daquele momento que você reencarna. Entendeu? Então é muito mais uma preocupação que a gente tem de, mas então acho que eu estou vivendo essa situação porque eu devo ter feito alguma coisa numa encarnação passada, e aí eu estou vivendo isso, então eu tenho que aceitar isso, ficar quietinho, para poder resgatar e etc e tal. Será? Porque não dá para a gente afirmar que tudo que a gente está passando, será que o que você está vivendo não são resultado das suas próprias escolhas nesta encarnação? Faz sentido. Né? A gente tem que pensar Faz nisso. sentido, mas claro que tudo faz sentido. Né? Mas vamos sair um pouco do assunto aqui, não faz mal, né? Não, mas é interessante, não, é legal, sabe o que acontece? Eu sei que eu sou muito autoritária, mas eu já passei por duas situações que eu me assustei. Por alguns momentos, eu me transportei para um outro lugar, uma outra vida. E assim, a gente sempre vive, que eu sempre fui madame, né? Agora a gente é pobrinho, né? Então, eu até desmaiei, perdi os sentidos. Porque eu estava lá em Bertioga, lá no Sesc Bertioga, se não conhece, e de repente eu estava caminhando lá no pátio, lá caminhando. Daqui a pouco, aí que eu olhei, era eu, mas não era eu estava andando toda linda, mandando devagar, subindo, não sei o quê. A hora que eu olhei aquilo, que eu firmei a vista, eu desmaiei. Eu falei, será que eu fui para algum lugar? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque Não dá pra gente afirmar, né? E aconteceu agora, em fevereiro, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, e eu estava num determinado lugar que eu falei, gente, eu conheço isso. Aí eu falei que ali tinha, não sei o que lá e tinha, e aí eu caí de novo. Pode até ser reminiscências do passado, né? Tem muitas pessoas que relatam coisas como você está te falando, que falam de situações assim e tal. Lá no centro lá que eu frequento, tudo, a gente tem reuniões mediúnicas lá, e a gente já viu situações lá de médiums, né? Que se veem numa situação assim no passado, com pessoas e tal. Então isso é possível acontecer. Porém, eu acho que o mais importante, e a doutrina espírita nos ensina isso, o mais importante é o momento hoje, né? Porque essa coisa da gente ter muita curiosidade, porque a gente foi no passado, tudo, isso pode nos atrapalhar. Até porque, se fosse bom que a gente lembrasse do passado, nós lembraríamos, seguramente lembraríamos. Então, se nós não lembramos, é porque isso tem, de alguma forma, um benefício para nós. Né? Quem criou isso foi Deus. Eu acho que ele deve ter competência para entender o que é melhor ou não. Eu não quis mais, não quero mais saber, desde que eu comecei a estudar os então é melhor não saber mesmo. Não quero Eu também saber. não quero saber, não. Deixa quieto, a gente se preocupar com isso depois. Né? Nem depois. Você falando de lembranças, Olha, tipo, assim, lá atrás, né, da gente lembrar das coisas,
Eu não tenho mais minha mãe, mas uma vez eu conversando com ela, e eu falei assim, mãe, que engraçado, eu me lembro de uma festa em casa e estava todo mundo reunido e a gente estava sentado no chão. Aí eu falei, citei o nome de um primo meu que tinha derrubado um copo de guaraná. A minha mãe ficou olhando para mim, mas não acredito. Você lembra disso? Lembro, mãe. Você estava fazendo 1 ano. Como que pode uma coisa dessa? Você fotografou e registrou e ficou guardado. Ela falou assim, você estava fazendo 1 ano e você começou a andar naquele dia. Ela ficou boba, passada, e eu tenho nítido na minha cabeça esse almoço. O nosso cérebro é um mistério, viu? Que ainda precisa ser desvendado. Melhor ainda desvendado. Nosso cérebro é um mistério, mas enfim. Mas legal. Ele faz mais perguntas aqui, vamos seguir aqui? Ele faz mais perguntas em relação a isso. Ó. Ele pergunta assim, ó, como é que o espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Então ele está perguntando assim, como que a gente, depois que a gente desencarnar, que a gente vai ver o que a gente viveu? Não tem aquelas pessoas que falam que tem aquelas experiências de quase morte, que falam que ela vê como se fosse um filme, passando tudo que a pessoa viveu na vida dela. Meu tema de obsessão é isso. Fascinado com isso. Sei tudo. Então, ela lembra de tudo que ela vê, passa um flash. Então, ele perguntou isso para os espíritos. O que eles responderam? De uma forma e outra também. São-lhes como que presentes todos os atos que têm interesse em lembrar-se. Os outros lhes permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorram para a sua melhoria. Então é como se a gente, naturalmente, após o nosso desencarne, a gente só vai se lembrar do que a gente realmente entende que seja importante para nós a partir daquele momento. Das outras coisas a gente não vai lembrar. Uma memória meio seletiva, você vai lembrar dos fatos mais importantes, mais relevantes. É assim, porque, enfim, né, a gente tem uma vida, a gente passa por tantas situações da vida da gente que tem coisas que não são relevantes mesmo. Talvez, quando a gente desencarnar, a gente vai até começar a fazer uma seleção mais aprimorada de coisas assim, poxa, eu me preocupei com tantas coisas que não tinham importância alguma e hoje eu desencarnado percebo que tantas coisas que eu estou trazendo comigo não têm importância. E a gente faz isso, né? A gente dá muita importância para coisas que realmente não têm importância. Né? É engraçado que falando eu fico com a impressão de que tem talvez uma lógica por trás disso, né? Hoje quem estuda a neurociência e o cérebro, a mente, sabe que um dos elementos para marcar memória está ligado à emoção, né? É como se a emoção fosse uma cola que vai garantir a memória de um acontecimento ou algo nesse sentido. Aí a emoção, por exemplo, coisas muito tensas, muito que de alguma forma te marca, aquilo gera em você uma emoção muito forte e aquilo gera uma memória. Então, assim, por algum motivo a sua experiência te gerou uma memória. Então, assim, eu acho que esses momentos de emoção extrema, de seja boa ou ruim, de alguma forma parece que isso está relacionado a essa capacidade de a gente conseguir evocar com mais facilidade. O cérebro salva aquilo numa pasta lá dentro. E talvez aquilo seja um indicador para o espírito, né, do que é importante ou não. Então, exatamente, é o que a gente julga ser importante ou não. Porque tem tantas coisas que a gente fixa na nossa memória e que não são coisas importantes. Né? Então, e que a gente às vezes dá para. E a gente se estressa e fica chateado e tudo.
tudo por coisas que não têm importância. Quando o espírito desencarna, ele começa a ter essa percepção mais aprimorada. Poxa, isso não tinha importância alguma, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça, tal, e tudo mais. Então é aquilo, ele começa a ter essa percepção do que realmente é importante e tem utilidade para ele. Aí ele continua aqui na questão 308, Kardec pergunta: o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? É o que a gente falou. O que eles responderam? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar a infância do espírito, essas se perdem no vácuo e desaparecem na noite do esquecimento. Então, eles responderam para Kardec aqui, ele vai: eu vou me lembrar de todas as minhas existências, eu vou me lembrar daquelas que foram mais importantes, aquelas situações em que eu vivi e que, de alguma forma, começam a responder as perguntas que eu tive. Vamos dar um exemplo, fica mais fácil. Suponhamos que você esteja encarnado numa família onde você tem alguma dificuldade com algum dos seus familiares. Coisa muito rara de acontecer no dia de hoje, né? Mas digamos assim, em algum momento você pode perguntar para si mesmo: poxa, por que eu tenho tanta dificuldade? Como que essa pessoa nasceu na minha família? Essa pessoa não tem nada a ver comigo, totalmente diferente, blá 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 blá, não é assim o discurso normalmente? Mas assim, aí a gente se pergunta. Seguramente, quando você desencarnar, talvez você encontre a resposta. Né? Talvez você encontre a resposta. Porque a gente aprende na doutrina espírita que as pessoas que estão convivendo conosco, principalmente no mesmo núcleo familiar, são pessoas que de alguma forma optaram por estar junto conosco, como nós também optamos estar junto com essas pessoas, para que de alguma forma a gente possa se ajustar em algum sentido. Então, em algumas situações, quando eu desencarnar, talvez eu tenha essas respostas. Então, isso talvez seja algo importante do espírito recordar, outras coisas não. Tudo bem? Então, vamos em frente. Na 309, ele pergunta: como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Ele está perguntando como que ele considera aquele corpo que ele se separou. E aí, o que os espíritos respondem? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Aí ele faz uma outra pergunta: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa. Então, pergunta interessante essa, porque é uma preocupação de muita gente, né? Assim, de ter aquela separação do corpo físico, do espírito do corpo físico. Porque tem muitos relatos, a gente vê às vezes pessoas falarem aquelas coisas meio tenebrosas, assim, tem espíritos que eles sentem, né, todo aquele processo de decomposição do corpo, que sofre e tal, e tudo. Então as pessoas ficam assim preocupadas, né? Então, poxa, tem a questão da cremação, né? Tem gente que fala: mas será que cremar é a melhor solução? Não é? Isso é um debate que existe, né? Então ele está dizendo aqui, ele perguntou, ele falou assim: ó, o espírito vê aquilo que está lá como algo que ele não precisa mais e como se não servisse mais para nada. Aquilo que está ali não é mais nada. Ele se desprende e tudo bem. Vocês ficam confortáveis em saber isso ou preocupados? Porque às vezes as pessoas pedem, né, para ser cremada. Hoje em dia é mais comum. Antigamente, essa questão da cremação, no passado era vista com um pouco mais de preconceito, as pessoas falavam. Hoje em dia as pessoas aceitam mais, tem muita gente até como você mesmo falou, tem muita gente que até prefere, não, eu prefiro, né? Então até o espírito a gente já fica preparado, né? Sabe? Eu acho. É assim. E a pessoa tem. É que na realidade, assim, essa coisa do desprendimento do espírito do seu corpo físico
depende muito das circunstâncias do que ocorreu o desencarne, né? Então, por exemplo, se tem desencarnes que ocorrem processos lentos, né? Às vezes a própria velhice, as pessoas mais idosas que passam aquele processo de envelhecimento e tal, que aquele desligamento vai ocorrendo. Tem aqueles casos em que o espírito desencarna, por exemplo, numa situação violenta, um acidente, alguma coisa assim, que ele tem aquela dificuldade, em função das circunstâncias, de se desprender do corpo físico, que é algo que fica forte nele, mas quando, da maneira como ele está fazendo assim, ele está dizendo que o espírito, quando ele tem essa consciência, ele simplesmente se desprende, acabou, eu não preciso mais disso, aqui não tem mais nada, e no final das contas é isso mesmo, né? Porque não adianta nada você ficar apavorado ou não, porque a família, porque nessas horas a gente nem decide mais. Não, normalmente é a família que decide. Muita gente que faz opção. Não faz a mulher, coitadinha, o povo já foi, não interessa mais. Eu já escutei que em casos de acidentes, de tragédias muito grandes, como por exemplo um desastre de avião, as pessoas costumam dizer que, não sei se tem fundamento, né? Que em tese a espiritualidade desliga antes. Então, imagina um avião como aquele acidente da TAM, que bateu ali. Não, mas antes a espiritualidade desligou, eles nem sentiram. Isso tem. Isso é assim, depende muito das circunstâncias. Né? Tem muitos espíritos que às vezes nem sabem que desencarnaram. Né? Tem muitas situações assim. Acho que vocês devem ter reuniões mediúnicas de atendimento a espíritos sofredores, no nosso centro a gente tem, e acontece bastante. Tem espíritos que vêm lá e não sabem que desencarnou. Você começa a dialogar com ele e ele não sabe, entendeu? Não teve esta percepção de que não está mais ali, entendeu? E você lentamente conversa com ele, até ele entender que ele não tem mais aquele corpo físico. Por que o espírito tem essa sensação? Porque ele cria com o pensamento dele aquele corpo que ele tinha, né? Então, aí tem até às vezes tem algumas situações que estão até um pouco engraçadas, né? Que é por isso que as pessoas não me cumprimentavam mais, os que eu ia lá na minha casa, tem uns que vai no trabalho, vai trabalhar, é interessante isso, né? A gente fala assim, porque a gente não sabe como que nós iremos reagir, porque o fato da gente ser espírita não vai... Kardec perguntou isso, tem uma questão no livro dos Espíritos, Kardec pergunta isso dos Espíritos, né? E se nós que somos espíritas, teremos, quando a gente desencarna, a gente passa por um período de perturbação do espírito, até você entender o que aconteceu. Esse período pode ser maior ou menor, para algumas pessoas é um período mais longo, para outras pessoas é um período mais curto. E Kardec perguntou para os espíritos, os espíritas, conhecem a doutrina, que estudam, eles vão ter um período de perturbação menor em relação aos outros? O que vocês acham da opinião de vocês? O fato de vocês terem conhecimento, estar com o espírito, vocês acham que quando vocês desencarnarem, desencarnei? Não, vai estar no seu processo, que é cada um em um processo de evolução, não vai ser igual. Então, mas aí, o que vocês acham que os espíritos responderam para Allan Kardec, quando ele perguntou isso? O que vai fazer com que a sua perturbação seja maior ou menor? Se você tem consciência de que existe uma continuidade, talvez isso de alguma forma mude a sua percepção ali na hora. Por mais perturbado que você esteja. Sabe o que ele respondeu? É a condição moral do espírito. Moral. Então, independente de conhecimento. A moral independe de religião, depende da crença que a pessoa tenha. A pessoa pode ser ateu, pode ser qualquer outra religião, pode ser budista, pode ser a condição moral. Por que é a condição moral que vai fazer a diferença? Porque a tua condição moral vai te ajudar você a receber a ajuda de bons espíritos que vão se aproximar de você e vão te ajudar a entender o seu novo estágio em que você se encontra, né? Agora, uma pessoa que tem uma condição moral não tão elevada, obviamente, quando ela desencarnar, ela vai estar circundada daqueles espíritos que a acompanharam durante toda a encarnação. E vai ser mais difícil, né? Essa pessoa vai ter mais dificuldade. Então tem essa situação. Tem a situação que você falou do acidente, por exemplo, a gente já atende muitas vezes espíritos que morreram, por exemplo, no acidente automobilístico, você dialoga com ele, e para ele está preso naquele carro ainda. Ele
não tá. Você pergunta, ele fala, eu tô aqui, tô preso, não consigo sair, estou esperando chegar socorro. Aí você começa a conversar com ele, você fala assim, mas o que aconteceu? Aconteceu um acidente, tal, não sei o quê. Então tá. E aí você começa, e aí ele, o espírito, ele desconstrói aquela situação que ele estava, quando ele começa a ser esclarecido no que aconteceu. Aí você começa a falar com ele, aí você pergunta, mas você não está lá no carro. Aí ele começa a despertar, falando, puxa, realmente eu não estou mais lá. E aí ele começa. Então tudo depende da forma que cada um desencarna. Tudo bem? Isso está só. Isso também pode ocorrer com aquela pessoa que é muito materialista, né? Sim. Estão vendendo minha casa, estão vendendo meu carro. Exatamente, fazendo minha roupa, minha. Sim, tem uns, fica ali, né? Tem uns que vêm lá e ficam assim, só assim, mas estou vendendo a minha casa. Olha só, dá uma notícia para você. A gente fala para ele, nossa, talvez aqui você não vai precisar mais da sua casa, do seu carro. Porque as pessoas realmente têm um apego muito forte às questões materiais. E está tudo certo, porque todos nós temos. Isso é natural da gente. A gente tem um apego natural às coisas que são nossas, que a gente tem, às pessoas, às coisas. A gente fala assim, mas o espírito, como ele tem? Mas a gente também tem, né? A gente pode ser hipócrita, a gente também tem. E a gente, quando se separar, também vai sentir, né? Mas a gente tem que entender que as coisas do mundo são do mundo, não são nossas, né? Vão ficar aí e a gente vai seguir o nosso caminho. A única coisa que a gente recomenda é assim, não se apegue demais às coisas materiais, porque tudo é transitório, né? O momento está aí, mas daqui a pouco não está mais, né? Bom, aí ele continua aqui. Respondendo a sua pergunta, Kardec perguntou, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertencerão ao espírito lhe dará prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então, o que ele está perguntando? A veneração que determinadas pessoas têm para alguns objetos mais materiais vão dar prazer e atrair a atenção do espírito para aqueles objetos que ele adorava? Resposta. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Então isso é muito interessante para a gente ver. Porque o espírito, e isso é uma coisa que quando a gente fala para as pessoas até se surpreendem, mas é assim. O espírito, ele tem apego a determinados objetos. Quando ele desencarna, aqueles objetos que continuam existindo, né? O espírito ele consegue ver esses objetos? O que vocês acham? Sim. E se eu disser para vocês que não? Sabe por quê? Está na memória dele. Porque o espírito, quando ele desencarna, ele não tem mais esse olho de carne, né? Então, ele não vê. Então, se ele está no ambiente, ele não está vendo aqueles objetos como a gente vê, né? Porque ele não tem mais. Então, esses objetos estão aonde? Na memória dele, né? Aqueles objetos que estão lá fisicamente, para aquele espírito, o fato daqueles objetos estarem lá, para ele, espírito, não tem diferença nenhuma. Para as pessoas que estão no ambiente, sim, porque as pessoas, ao verem o objeto, se lembram dele. E quando a pessoa se lembra dele, há uma ligação naquele momento. Então, por exemplo, digamos que tinha um espírito que gostava muito de uma cadeira, que sentava naquela cadeira, que gostava daquela cadeira, e aí ele desencarna, né? E você mantém aquela cadeira na sua casa. Toda vez que você olhar para aquela cadeira, você vai lembrar de quem? Do dono da cadeira. Do dono da cadeira. E aí, dependendo da lembrança, se ele não deu com aquela cadeira na sua cabeça, você vai ter uma boa lembrança dele. Não é isso? Você vai olhar a cadeira, você vai lembrar, nossa, essa cadeira me lembrou do fulano. Você vai lembrar dos bons momentos, né, que está com ele. Então, aquele objeto, para quem está encarnado, faz aquele sentido. Para o espírito que desencarnou, a presença daquela cadeira não faz mais a diferença.
para ele, porque o registro na memória que ele tinha daquele objeto está na sua memória e ali permanecerá, mesmo que aquela cadeira deixe de existir. Por exemplo, às vezes tem museus que tem algum objeto assim, que foi importante para algum espírito, e ele ainda fica ligado, apesar das pessoas não se preocuparem, não ficarem lembrando dele, ele ainda fica ligado através do fluido, não sei como é que exatamente é, mas Porque ele fica ligado assim, através dos fluidos. na realidade, o espírito fica mais ligado ao que representou aquele objeto. Mas se aquele objeto deixar de existir, ele vai continuar existindo no pensamento dele espírito. Porque ele fica com aquilo impregnado nele. Né? E ele, quando ele acompanha essas coisas que acontecem em volta das suas coisas que eram dele, né? Ele sente, ele sofre, porque ele se desprendeu daquilo, ele não tem mais acesso àquelas coisas que ele tinha. E isso causa sofrimento. Então é errado, vamos supor, no caso, aquela cadeira, não foi a cadeira. Então, uma pessoa desencarnou, olha, tira essa cadeira daqui, estou colocando essa cadeira aqui. Tem muita gente que, por exemplo, desencarna alguém, tem gente que faz isso, doa tudo, doa roupa, né, porque não quer mais, né, então tudo. Se a gente for parar para pensar, talvez essa seja uma atitude mais sensata, né, no sentido de que você às vezes pode pegar as roupas que aquela pessoa usava, as coisas que aquela pessoa usava, e você doar para alguém que possa fazer bom uso daquilo. Né? Agora lembrar sempre, né? Porque muitas vezes a pessoa que fica apegada às coisas que pertenciam à pessoa, isso pode causar mais sofrimento. Não é? Né? Pessoa, causa mais dor, se a mais pessoa sofrimento. é pegada aqui, ela vai ficar ali, não vai ficar? Vai ficar Então. ali. Então, é isso. Tudo bem? Isso faz sentido para vocês? Tudo certo? Podemos seguir? Ele continua aqui, ó. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Resposta. Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde consideram as coisas terrenas. Ou seja, tudo vai depender do grau de evolução do espírito. Quanto mais apegado ele for às coisas materiais, mais dificuldade ele vai ter. Né? Porque você pensa assim, o espírito que está muito apegado às coisas materiais, que não consegue se desprender, diante das dificuldades que ele vai ter de interação com o mundo material, uma vez que ele já não pertence mais a esse mundo, mais sofrimento isso vai lhe causar. Aí ele continua aqui, na questão 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Resposta. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem a memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Entendeu? Eles estão respondendo exatamente o que a gente falou. Na realidade, eu vou dar um exemplo assim, que eu dou lá no centro quando a gente faz palestra. Assim. Tem gente que fala assim, eu vou pegar o evangelho e vou deixar aberto na mesa da minha sala, porque aí vai purificar o ambiente, os espíritos vão virar. Tem muita gente que faz isso, né? Deixa o evangelho aberto, isso traz boas energias para o ambiente. Quando você fala para as pessoas assim, só que deixar o evangelho aberto, o espírito ele não vai ver aquele evangelho aberto. Como ele não vai ver? Eu estou deixando o evangelho aberto lá para ele ver. Pois é, mas ele não tem mais um olho que a gente tem para ver aquele evangelho aberto. Então, tudo que você fizer fisicamente para atrair bons espíritos, não vai atrair bons espíritos. O evangelho aberto, ele pode dar um conforto para você que está vendo aquele livro aberto, e o fato daquele livro aberto estar ali te chama mais a vigilância, a atenção e tudo mais. O que vai atrair os bons espíritos para aquele ambiente é o seu pensamento, é a qualidade do seu pensamento. Então, exatamente. Então não há nada material que você troque para substituir os bons pensamentos, as boas vibrações, a boa vontade. É isso que vai atrair os bons espíritos.
Não é alguma coisa que você... Porque senão seria muito fácil, né? Eu quero conservar o ambiente da minha casa legal, eu vou pôr alguma coisa que só vai atrair bons espíritos. Aquilo lá dá um conforto para você. Então tem que abrir 10 evangélicos, senão... Então, agora, se você... Então, mas aí tá. Se você mantém o teu pensamento equilibrado, faz tudo, e tá tudo bem se você... O que eu digo para você, então quer dizer que eu não tenho mais... Não é isso. Se para você deixar o evangelho aberto sobre a mesa te traz um certo conforto, te dá uma sensação de que você está bem, está tudo bem, está ótimo, você pode se utilizar desse recurso uma vez que você está encarnada. Mas não pense que esse recurso que vai aproximar os bons espíritos. Não é. E também não adianta nada, você vai gravar 10 evangelhos e você não tiver vamos falar de moral, não tiver bons pensamentos, boas atitudes, não praticar caridade, não praticar o amor. Como é que os espíritos, vamos parar para pensar uma coisa assim, que às vezes também é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar um pouco sobre isso. Os espíritos, eles nos ajudam sempre. Estão sempre nos ajudando, tem o nosso espírito protetor, está aí, a gente dá um trabalho desgraçado para ele, mas ele está aí sempre presente, sempre querendo nos ajudar. É sempre assim, funciona, está tudo bem. Só que eles não ajudam só nós que somos espíritas. Eles ajudam todas as pessoas, porque tem espíritos em todo lugar. Não é isso? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, um espírito que quer te ajudar. Você está pedindo ajuda. Você está fazendo uma prece pedindo ajuda para um momento de dificuldade, de difícil, de sofrimento. Você acha que o espírito... Mas você não é espírita. Você acha que o teu espírito eu queria tanto ajudar ela, mas ela não foi no centro. Eu não vou poder ajudar porque ela não foi no centro. Você entendeu? Os espíritos, eles estão em todos os lugares. E quando você pede ajuda, a forma como você está pedindo ajuda, seja ajoelhado diante de uma imagem, diante de uma vela, ou da forma que for, o espírito, ele não está vendo o que você está... Mas o que ele capta de você? A tua vontade, o teu pensamento, entendeu? Essa é a matéria-prima que o Espírito precisa para poder te ajudar. É isso que vai potencializar aqueles fluidos que estão envolvendo você, para ele poder te ajudar. Entendeu? Então ele vai continuar te ajudando sempre. Né? Independentemente de qual igreja, de qual... Eu vou dar um exemplo para vocês quando a gente passou pelo momento da pandemia. Na pandemia a gente não podia dar passe. Não tinha como as pessoas entrarem na cabine de passe. No nosso centro lá a gente tem uma cabine, uma sala de passe. Não tinha como as pessoas... Primeiro que a gente ficou um tempo sem se reunir por causa disso. E quando a gente voltou lentamente para fazer as reuniões, as pessoas, para receberem o passe, nós fazemos o passe coletivo, né? Que é aquele passe que a gente, eu não sei como que vocês fazem aqui, mas a gente chamava de passe, aquele passe que a gente faz da tribuna para as pessoas que estão ali. Por quê? Porque não podia, não dava para entrar, né? Então, a gente fez. E aí as pessoas ficavam, a gente percebia que aquilo incomodava um pouco as pessoas, mas a gente sente falta, quando é que vocês vão dar o passe? Aí teve um dia que a gente fez uma palestra para explicar isso para as pessoas. Eu falei, gente, vocês conseguem imaginar? Os espíritos estão aqui. Aí vocês vêm na reunião, vocês assistem a palestra, termina a palestra, vamos fazer um passe coletivo. Vocês conseguem imaginar os espíritos dentro da cabine e falar, nossa, eu queria tanto dar um passe no Naldo, mas ele não vai entrar aqui para me dar um passe dele. E ele vai sair sem receber o passe. Como se os espíritos precisassem dessa... Então a gente falava, gente, fina o seu pensamento, né? Coloca o seu pensamento como se a gente tivesse, o espírito tivesse aí e todo mundo recebeu o passe, mesmo não podendo entrar. Hoje tudo bem, hoje as pessoas entram dentro da cabine de passe, se sentam na cadeira, recebem o passe, mas vocês percebam que isso é uma coisa muito mais das pessoas, da necessidade que as pessoas têm. Ritualística mesmo. Do que porque os espíritos continuaram aplicando passe nas pessoas da mesma forma. É a mesma coisa que você falar para alguém que é católico, dizer que ele não pode mais rezar diante de um santo, de uma santa, não vai entender, não vai
né? Porque para ele o que representa a conexão está ali diante. Né? Mas tudo O espírito, se falar que tira o passe, ele também como assim? Não? Por isso que é importante a gente dar muito mais importância à vontade, ao pensamento, ao que você tem dentro de você, do que você tem fora. Né? Quando você começa a transferir muita coisa para fora de você, né? E não do que está dentro de você, quando você desencarnar, você vai se encontrar com quem? Com você mesmo. Aí vai depender de você se esse encontro será agradável ou não. Se tudo que eu criar estiver fora de mim, né, quando eu desencarnar, o encontro que eu vou ter talvez possa não ser tão agradável. Né? Então é legal a gente pensar e trazer, interiorizar isso dentro da gente. Então, eu achei que a pandemia, nesse aspecto, foi muito interessante, foi um exercício interessante que a gente fez com as pessoas, né? De falar assim, não, vocês vão receber o passe, vocês vão receber. O fato de vocês não entrarem na cabine de passe não vai impedir ninguém de receber o passe. Todos os espíritos continuam dando passe a vocês. E as pessoas, tanto isso é verdade, e quem não pode ir no centro para tomar um passe? Quem está num hospital, ele não pode tomar um passe. Você não pode direcionar o pensamento para essa pessoa? Existe esse tratamento à distância? Não tem tratamento à distância, você pega lá o endereço da pessoa, o hospital que ela está e tudo. Vocês acham que os espíritos pensam, pô, ele trouxe o nome, mas a pessoa não veio, mas ela está no hospital, então não Mas dá. espera chegar. É isso que as pessoas não têm essa... Então, é importante a gente entender como ele está dizendo aqui, que tudo isso é importante para nós. Então, está tudo certo você ter um objeto que lembre uma pessoa, aquele objeto te remeta àquela situação da pessoa, isso te deixa, te traz conforto. E é bom isso, porque a gente está encarnado, a gente precisa disso ainda. Então, ter alguma coisa, por exemplo, como eu falei para vocês, minha mãe desencarnou recentemente, eu tenho algumas coisas da minha mãe na minha casa. Então, quando eu vejo, minha mãe é católica, apostólica, tem algumas coisas dela na minha casa. Se alguém for na minha casa, vai ver uma imagem, nossa, o Cláudio, uma imagem aqui e tal. Mas é da minha mãe que eu levei para minha casa. Quando eu olho para aquela, uma imagem de São Judas Tadeu, eu lembro da minha mãe. Mas lembro dela com carinho, né, das coisas, da fé que ela tinha, das coisas, da devoção que ela tinha para aquelas rezas que ela fazia, e está tudo bem. Aquilo me traz o conforto de ver aquilo, e está tudo bem. Então é uma forma que eu tenho de lembrar da minha mãe, e eu sei que aquela lembrança, por ser positiva, será positiva para ela também, aonde ela estiver. Aí no momento em que a gente desencarnar, essas coisas já não fazem tanto sentido. Tudo bem? Deixa eu ver o nosso horário, né? Não dá um tempinho. Tem mais quantos? 5 minutinhos? Como você fala, assim, por exemplo, da sua mãe, né, de coisas que têm importância para ela, eu fiquei lembrando você contou a história, eu lembrei daquela cena do Nosso Lar, que o André Luiz, quando ele vai para a colônia, ele demora um tempo para vir, né, o filme mostra isso, para vir aqui em missão, né, com os espíritos, mas a primeira saída dele é para ir na casa, né, mas até então ele não via, né, nada do que estava acontecendo aqui. Aí, puxando pela memória, eu acho que um dos primeiros momentos, vislumbres, né, que ele tem de alguém é quando ele está parado e ele vê na tela mental aquela senhorinha, que eu acho que trabalhava na casa dele, que ela estava fazendo uma oração, né, e aí ele vê na tela mental ela, e tinha mais uma outra pessoa, que eu acho que eram aquelas pessoas que ele atendia, né, gratuitamente, alguém que fazia uma oração, de novo a coisa do pensamento. Eles estavam pensando nele e lá no Nosso Lar ele via aquela cena mental. Na realidade, tudo é pensamento. Né? Por exemplo, quando as pessoas vão lá no centro, as pessoas falam assim, eu devo estar com está carregado de espírito, um monte de espírito, eu quero que vocês façam uma prece para afastar esses espíritos de mim. Não é isso? Não sei se as pessoas pedem isso aqui ou se é só lá no nosso centro, né? As pessoas vêm e falam, a gente tenta explicar para as pessoas, os espíritos, quando a gente sai na rua, eles não estão assim andando na rua, eu vou lá atrás do Cláudio, eu vou atrás dele, eu vou lá perturbar ele. Não funciona assim. Qual que é a ligação que a gente tem? De acordo com o meu padrão de pensamento. Eu vou atrair companhias espirituais que têm uma afinidade de pensamentos que eu tenho. Então, quando a gente tem aquela famosa orai e vigiai, né, o que ele quer dizer com isso?
como é que estão os meus pensamentos? Né? Kardec fala por isso, me fale da qualidade dos seus pensamentos, eu vou te dizer quais são os espíritos que estão acompanhando você. Então, é óbvio que a pessoa vir ao centro, assistir palestra, tomar um passe, vai ajudar. Mas se a pessoa continuar com o mesmo padrão de pensamento, na hora que ela botar o pé lá para fora, já tem uma fieira de espírito ali prontinho para voltar de novo. Porque ela continua com o mesmo padrão de pensamento. Quando as pessoas começam a compreender isso, as pessoas vão dar importância ao que realmente tem que ser dado importância. Pô, o que eu estou pensando? O que eu estou desejando para mim e para as pessoas? O que eu estou trazendo? É isso que vai até que os espíritos se ligam, como você bem lembrou lá no filme do nosso pai, aquela coisa do pensamento. Na hora conectou. Quando uma pessoa pensa em você, coloca, por exemplo, você lembra de alguém, você faz uma prece em favor daquela pessoa, né? A pessoa recebe ajuda. Então é isso, é a forma como você direciona o teu pensamento. E isso vale para a gente mesmo. Como que é o ambiente, quando a gente aprende sobre fluidos, que está lá na obra de Kardec, como é que está a nossa... O que forma a nossa atmosfera fluídica? Quem que dá qualidade para isso? É o meu pensamento. Porque o fluido, ele não é bom ou ruim, ele é neutro. Quem dá qualidade para ele somos nós através do nosso pensamento. Então, o que eu estou dando de qualidade? Então, um dia que eu estou nervoso, estou irritado, estou com bronca, estou angustiado, estou com medo, né? Tudo isso é o que eu formo. E a boa notícia disso é que eu consigo modificar desde que eu modifique a minha forma de pensar. Né? Que eu comece, que é um exercício difícil de fazer, né? Não é uma coisa tão simples. É uma aeróbica mental que eu falo o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tem sempre aquele desejo, eu vou pensar positivo, eu vou agir de bem com as pessoas e tudo, tá ótimo. Só que quando a gente sai para a vida começa, né? Dar as pancadas para a gente nos testando. Será que eu vou conseguir manter esse padrão de equilíbrio e tal? E hoje em dia é assim, se você pisar no pé de alguém, se alguém pisar no teu pé, é você que tem que pedir desculpa. Tá difícil, né? Tá difícil, você que tem que pedir desculpa para a pessoa, porque... Quando a gente desencanar não vai ter esse problema, porque ninguém vai precisar, você pode pisar no pé que não vai doer nada, né? Deixa eu fazer uma última pergunta. Eu posso entender, então, que essa lógica do pensamento que me conecta ao outro é uma lei? Na realidade, é uma lei natural. Nós nos conectamos com as pessoas através do nosso pensamento. Por exemplo, nós aqui, de uma certa forma, estamos conectados, porque vocês estão aqui ouvindo o que eu estou falando, e de uma certa forma é uma sintonia. E é natural isso. Né? Isso é natural. E é importante as pessoas entenderem porque assim, tem muita gente que coloca a culpa nos espíritos desencarnados em função das nossas perturbações, não é isso? Eu estou assim porque tem algum espírito ruim me acompanhando aqui, por isso que eu estou desse jeito, por isso que eu acordei assim, nervoso, não sei o que e tal. Só que as pessoas se esquecem que isso é uma ligação que há, é uma sintonia que há entre as duas partes, né? Não há sintonia quando eu estou num padrão de pensamento diferente de outro espírito, né? Então, por exemplo, se eu não tenho uma ligação de pensamento com aquele espírito, de uma certa forma eu estou invisível para aquele espírito. Se ele se conecta comigo, com o meu pensamento, ele não vai me perceber. Vocês já pensaram sobre isso? Ele não vai me perceber, porque eu não... Vou dar um exemplo bem grosseiro assim. Eu posso, por exemplo, ir lá no centro da cidade, onde tem aquela triste situação da Cracolândia ali, passar por meio daquelas pessoas e sair dali sem vontade de usar droga. Posso? Porque eu não tenho essa situação em mim. Não há ligação daqueles espíritos comigo, porque não há uma necessidade minha daquela situação. Agora, uma pessoa que já teve um problema com drogas e tudo, se for para um ambiente daquele, talvez ela tenha dificuldade, porque há
ali uma possibilidade dela ter uma ligação. Isso ocorre com tudo. Então, se você consegue manter o seu equilíbrio, não há essa ligação com espíritos que não estejam afim. Só que os espíritos, eles identificam em nós as nossas fragilidades, porque todos nós temos fragilidades. Todos nós temos os nossos defeitos. Né? Porque a gente não sabe o que a gente fez, exatamente. A gente não sabe da nossa história. E eles identificam em nós aonde está o nosso... Seria a mesma coisa. Calcanhar de Aquiles. Isso, e é exatamente ali que ele vai. Mas seria a mesma coisa, por exemplo, assim, como que eu vou querer paz se eu for num baile louco, sabendo que tem bebida, droga, tá? O que eu vou querer ali se eu não quero aquilo? Exatamente. Então essa sintonia, ela sempre há. Se você vai lá sozinha, você não vai sair. Pelo menos uma meia dúzia já vem com você, pega uma carona ali. E pega Com certeza. Agora, se eu vou numa outra coisa, uma outra atividade mais calma, mais planta, mais suave. No livro dos Espíritos tem uma parte lá que Kardec pergunta sobre a influência dos Espíritos na nossa vida. Quem sabe, vocês estão na 300 e pouco, se der sorte de eu vir aqui na 459, a gente vai falar sobre isso, que é a influência dos Espíritos na nossa vida. Mais do que podeis imaginar. Mais do que É a aquela gente história, ele diz com quem anda, ele diz quem muitas vezes são Ele cai cotovelo entre nós, né? Não é mais ou menos isso que ele fala. Isso que você está comentando, a palavra é o contrário. Não é com quem a gente anda. Diga isso, o que você pensa e você sente. Sim. Você pode estar bem. No Evangelho fala assim, você tem que ser luz no ambiente que você está. Se você estiver em treva, é mais uma, a luz já está apagada. Mas se você entrar com luz no ambiente, opa, o que esse cara quer aqui? Porque as trevas enxergam que é diferente. E os iguais se atraem. Dois espíritos bons entram no ambiente, o padrão vibratório é diferente, os outros não percebem. Só que se eles adensarem o padrão vibratório para aqueles espíritos verem, o que você está fazendo aqui? Mas o grande exercício disso também está no livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os Espíritos qual a melhor forma da gente poder se livrar das influências. O que vocês acham que os Espíritos responderam? Vontade. Conhece-te a ti mesmo. Quando você conhece a você, eu dizer de você se conhecer é você também reconhecer os seus defeitos. Reconhecer em você o que você precisa melhorar. O que muita gente tem muita dificuldade de fazer. Porque isso requer um exercício de humildade. E eu não sei se contava para vocês que a gente vive num planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações, com esse nome, não deve ter gente muito boa vivendo lá. Né? E nós estamos aqui inseridos nesse contexto, tentando melhorar para chegarmos no planeta de regeneração. Estamos ali no caminho, mas ainda temos um chão para percorrer. Né? E reconhecer os nossos, essa coisa de se conhecer. Quando você se conhece, você tem consciência de que algo em você precisa ser melhorado. Quando esses espíritos forem ali no calcanhar de Aquiles, lá, que eles sabem que você tem, e você se conhece, você consegue identificar, trabalhar isso e saber, não, isso aqui é meu, eu preciso trabalhar. Isso você acaba dando mais dificuldade para aquele espírito que quer te ir. Porque uma vez eu vi acho que foi uma palestra do Divaldo, que ele conta que eles atenderam um espírito que estava perturbando uma pessoa, e aí durante o atendimento eles perguntaram para o espírito que a pessoa estava muito perturbada, você precisa deixar aquela pessoa em paz, eu não faço nada, espírito. A brasinha já está lá dentro, eu só vou lá e assopro. É só isso que eu faço. Eu vou lá e assopro. Já está lá. Não é ele. Ele faz o mesmo. E todos nós temos uma brasinha lá. Tem uns que vão lá, percebem, eu vou lá, uma sopradinha lá, para pular. Ou seja, conhece a ti mesmo e saiba qual é a sua brasa, né? Qual é a sua brasa? Aliás, eu tenho que cuidar da minha brasa. Mas eu não conto com paciência para comprar, não vende. Então, é Não difícil. te vende paciência. A minha brasa é calada. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Espero que a gente tenha felicidade.
cuidado e o Wagner chamando de novo, eu venho aí, tá bom? Vamos chegar Até a naquela próxima, 459. Vamos chegar na 459 e a gente vai ter bastante coisa para conversar sobre isso.